Os trabalhos pelo avesso e nunca mais, o nunca mais eu fiz primeiro. Ele foi um trabalho que partiu de uma imagem que era um sonho, uma visão, não sei muito bem dizer exatamente o que foi isso, né? Mas era uma visão de que os corvos carregavam a minha casa. A minha casa da infância, que eu morava com os meus pais, e era uma imagem muito clara de que tudo aquilo era carregado por um grupo de corvos. E a partir dessa imagem que vinha se repetindo, vira e mexe, eu sonhava com isso, em alguns momentos eu via de diferentes formas, eu resolvi então entrar em contato com esse corvo e com essa casa e começar a investigar o que eles tinham para me contar, sabe? O que esse corvo tinha de interessante, quais eram as informações que a gente sabe do corvo, né? Quais são as características desse animal, de que maneira que eu poderia me relacionar com ele e com essa casa, né? Talvez de um lugar da memória ou não desse lugar da memória, de um lugar mais da reflexão. E aí eu acabei tendo a ideia de fazer essa exposição. A primeira exposição se chamou Nunca Mais, foi na Gaia, na Unicamp. E lá eu montei um vídeo, numa animação, que foi um vídeo feito em parceria com o Cauê Garcia, meu amigo artista que me ajuda nas minhas ideias tecnológicas, né? Depois eu peguei todas as imagens que eu fui construindo nessa minha segunda etapa de gerar movimentos, né? Do trabalho, de gerar imagens, coleções, fazer, pensar. Eu usei todos esses elementos na exposição, numa parede de processos. E do outro lado, algumas imagens da casa e do corvo, umas colagens virtuais e umas imagens, na verdade, muito mais relacionadas com essa questão da imagem que me veio na cabeça durante esse tempo todo, né? Mas nesse momento dessa exposição eu descobri uma coisa muito importante. Aí foi o que eu entendi que o movimento era um movimento não só que acontecia no meu ateliê com essa geração de imagens. O movimento que interessa também, que me interessava na minha produção artística, no meu pensamento artístico, era muito essa questão de um trabalho vivo, de uma coisa que se movimenta, de uma coisa que tem um movimento enquanto está em exposição. Então, durante essa exposição, eu fiquei lá trabalhando, montei um ateliê dentro da exposição e um cavalete com uma mesa cavalete, e fiquei pensando o que eu poderia, como que esse movimento iria acontecer, né, dentro da exposição. Eu não tinha uma ideia formada ainda. Mas aí o que aconteceu foi que eu comecei a perceber que uma série de coisas para mim já não faziam tanto sentido, né? Que algumas imagens que estavam lá, tudo. E aí eu comecei a escrever. Uma noite eu acordei, no meio da noite, acontece isso comigo algumas vezes, e de repente eu escrevi um número de frases, deitei e dormi. No dia seguinte eu fui até a exposição com esse papel, com essas coisas que eu escrevi durante essa noite. E quando eu cheguei lá, o número de frases que eu tinha escrito era exatamente o número de obras que estavam expostas. E aí eu resolvi então começar a desmontar essa exposição. Então eu ia tirando cada parte, cada imagem, eu ia retirando da parede e substituindo por uma frase.
E assim eu fui fazendo com todos os elementos da exposição, até que eu tirei o último trabalho. Depois eu resolvi então apagar todos esses textos que estavam na exposição e eu termino a exposição então vazia. E que eu me dei conta de que um vazio nunca foi tão repleto, porque a energia daquela exposição continuava ali, mesmo com a exposição desmontada, mesmo sem nenhuma peça presente nas paredes. Então, eu acho que isso foi uma descoberta para o meu trabalho, da importância desse movimento não só dentro do ateliê, mas no espaço expositivo. Isso se seguiu nas outras exposições que eu fiz, na exposição Pelo Avesso que eu fiz no MAC Campinas e no Mackenzie São Paulo. Eu continuei fazendo esse movimento de fazer com que a exposição continuasse viva, que esse processo pudesse continuar dentro do próprio espaço expositivo. E com isso eu vou coletando informações, sentimentos, percepções, conversas com as pessoas, porque eu me proponho a estar no lugar e isso faz com que a gente encontre as pessoas e tenha outras informações do seu próprio trabalho. Então eu acho que essa coleta de informações, essa troca me é muito rica. Então eu tenho percebido que uma das coisas que permaneceram no meu trabalho depois dessa exposição, que foi em 2016, foi essa questão de pensar uma exposição que continua em movimento.